Abre a tua Bíblia, Evangelho de Jesus, segundo escrevera Dr. Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 27. Enquanto você acha, quero externar gratidão a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede de estar pela primeira vez, conhecendo mais uma parte do povo que está caminhando e preparando para ir morar no céu. Louvo a Deus também pela confiança e pela oportunidade que o pastor João Carlos nos concedeu. Estendeu o convite para nesta noite nós estarmos adorando juntos e bendizendo o nome santo do Senhor. Louvo a Deus também pela vida da minha esposa, meus 2 filhos que me acompanham nesta noite, e também o nosso obreiro da casa do Senhor, David Leandro, que também é líder de jovens regional ali da nossa região no Carregado. Somos pastores ali na DEF, no Carregado, onde temos por a nossa liderança presidencial, pastor Abraão Robson Ferreira, e também nosso pastor regional, pastor Telmo Martins, é um português, um pastor de fogo, aleluia. E aqui estamos debaixo da bênção de Deus e também da bênção da nossa liderança, porque isso se faz necessário, nós sairmos debaixo da liderança que Deus nos confiou aqui na terra, para que assim o nome do Senhor seja glorificado. Quem encontrou Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 27, diga amém. Amém. Nos diz assim a palavra do Senhor. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe um grande banquete na sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comais e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão são, mas sim os que estão enfermos. E eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Tome o seu assento nesta noite, aleluia. Palavra maravilhosa na qual nós acabamos de ouvir e de fazer leitura na noite deste dia. Quero ser bem breve nas minhas palavras, na minha participação, mas também quero ser obediente ao nosso Deus, ao Senhor Espírito Santo, e falar tão somente aquilo que Ele me conceder e me autorizar que falamos aqui nesta noite. Queridos, o texto na qual nós acabamos de ler é um texto bem conhecido de todos nós, certo que se fala do início do ministério de Jesus, e não tem como nós falarmos dos discípulos, daqueles que Jesus chamou, sem antes nós adentrarmos um pouco na história de Jesus Cristo, para entendermos com qual vocação, com qual propósito Deus nos escolheu e Deus nos chamou. De certo estou eu, que cada um que aqui está nesta noite, veio ao mundo, veio à terra com um propósito da parte de Deus. Não podemos negligenciar que estamos ocupando a terra, ou que estamos passando aqui um tempo por acaso, e nem tampouco ocupando inutilmente a terra. Mas nós estamos aqui com uma missão exclusiva e específica nesta última hora. Jesus iniciou o seu ministério aqui na terra, mas Ele também ortogou, Ele também delegou, Ele também chamou alguns homens, não porque havia qualificação no quesito celestial e espiritual, porque Deus não trabalha com a qualificação humana, Deus não vê da maneira que o homem vê. Deus gosta de pegar as coisas desprezíveis, inúteis ao olho humano, e fazer, honrar e colocar em lugar de destaque. A Bíblia vai nos narrar uma história de um homem por nome Davi, homem desprezível,
homem rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos, homem que vivia atrás da malhada das ovelhas. Mas o texto diz que Deus viu em Davi um homem segundo o coração dele. É certo que o povo de Israel, nessa faixa etária, nessa altura, atravessava um contexto histórico caótico, um contexto de decadência espiritual, porque quando o homem ou quando a mulher resolve negligenciar e não ouvir a palavra de Deus e não obedecer, de nada adianta eu e você tão somente ouvir e não obedecer aquilo que Deus nos chamou nesta última hora. Precisamos estar atento que melhor é obedecer do que sacrificar. E Deus chamou cada um que aqui está com um propósito exclusivo. Eu não sei qual foi o propósito que você colocou no teu coração e apresentou para Deus, mas eu quero te dizer que antes de você abrir a tua boca para falar, Ele já sabe a resposta, Ele já tem a resposta e Ele já sabe das tuas limitações. Antes de nós se colocar à disposição de Deus, Deus já viu em nós um coração puro, reto e sincero perante Ele. Deus não conta nesta última hora com super-homens. Deus não conta nesta última hora, pastor João, com super crentes e super pastores, não. Deus conta nesta última hora com uma igreja que está disposta a romper as suas indiferenças para pregar a palavra do Senhor. E o texto diz que Davi era esquecido, era rejeitado, era desprezado. Mas Deus viu em Davi um coração íntegro. Deus viu em Davi um coração sincero. Oh, aleluia. Tudo que Deus procura nesta última hora não é que nós chegamos perante Ele e falamos que nós somos alguma coisa. Não, não. O que Deus procura nesta última hora é que nós chegamos perante Ele e dizemos: Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Senhor, sem a Tua presença não dá, mas se a Tua presença for comigo, aí eu irei avante. A história do povo de Israel era mais ou menos assim. Os filhos de Eli decidiram, colocaram no seu coração em não obedecer, em não seguir, em não cumprir. O povo vinha para a igreja e de onde teria que vir o exemplo para que o povo não desviasse do caminho? O povo entrava na igreja crente e saía descrente. O povo entrava na igreja acreditando e saía desacreditado. Por quê? Porque havia um escândalo dentro da casa do Senhor. Da fonte que tinha que jorrar água da vida, não jorrava a água da vida. Da boca que deveria sair a palavra que salva, a palavra que vivifica, a palavra que transforma, não saía. Por quê? Porque os filhos de Eli decidiram a não obedecer à voz de Deus. Mas Deus resolve sempre falar com alguns remanescentes. Deus resolve sempre, Deus tem aqueles que têm intimidade com Ele nesta última hora. Nós estamos falando de Davi, nós estamos falando de Samuel, nós estamos falando de pessoas que decidiram colocar no seu coração obedecer. Por mais que o contexto que nós vivemos, que você vive nesta última hora, todos dizem que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai dar certo. Mas se você colocou no teu coração a obedecer à voz de Deus, fique descansado, porque vai dar tudo certo, porque Deus está na direção de todas as coisas. Samuel é levantado por Deus. Depois o povo acha que não está bom, porque nós seres humanos, quando Deus não faz aquilo que o nosso coração almeja, nós temos uma facilidade para se frustrar. Nós temos uma facilidade para atribuir a responsabilidade das nossas escolhas. E quando o povo resolve a não querer ouvir mais Deus por intermédio da vida de Samuel, e fala: Samuel, nós não queremos ser mais como rei, nós queremos um rei que nos julgue, nós queremos um rei que governe sobre nós. Samuel se preocupa, porque é desta maneira a vida de um pastor, a vida de um líder. Quando ele se sente rejeitado, ele vai aos pés de quem te chamou. Ei, quem te chamou
chamou nesta última hora foi Deus. Você não precisa dar satisfação para quem goste e para quem não goste. Ei, deixe que Deus te levantará e Ele te honrará. Samuel se preocupa e vai consultar Deus. Deus fala: Samuel, não se preocupa, obedece à voz do povo, faz tudo o que o povo está pedindo. E Samuel vai lá, mais do que depressa, escolhe um rei, coloca na presença do povo um homem por nome Saul, e ali o povo escolhe Saul. O texto diz que da cintura para cima, Saul sobressaía no meio do povo. Não havia homem mais belo, não havia homem mais preparado para a batalha naquela época. Tinha até aparência de rei, tinha até aparência de guerreiro, mas não tinha um coração íntegro, temente e voltado a Deus. O povo escolhe, passa o tempo, começa a vir o caos no meio do povo de Israel. Saul até começa bem, segundo a história, por 3 anos Saul reina. Saul governa no centro da vontade do Senhor. A história diz que Saul reina aproximadamente 40 anos. 37 anos foi Saul fazendo o que não agradava os olhos do Senhor. Mas chega uma hora que Deus chama Samuel e fala: Samuel, até quando tu terás dó do povo, havendo eu rejeitado Saul? Até quando você terá piedade? Até quando você terá dó do povo que está perecendo porque Saul rejeitou os meus mandamentos? E eu também já rejeitei. Mas desce até a casa de Jessé, porque dos teus filhos eu separei um segundo o meu coração. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser escolhido por Deus, não quer dizer que você não vai enfrentar afronta. Ser uma pessoa que quer andar nos princípios da palavra do Senhor não quer dizer que você não vai ser confrontado. Ser uma pessoa que resolve colocar no seu coração em obedecer, em acatar, em ouvir e estar no centro da vontade do Senhor, te prepara para que o inferno inteiro se levante contra a tua vida. Mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Davi é ungido como rei entre os seus irmãos. Para nós aqui adentrar no texto na qual nós acabamos de ler, Davi volta para o pasto, continua pastoreando as ovelhas do seu pai. Só que Deus prepara o cenário para que Davi vai até o campo de guerra e lá encontre, todos nós conhecemos o desfecho da história, um gigante por nome de Golias. E é sempre assim: quem tem o coração voltado para Deus, ele não aceita a afronta do inimigo. Quem tem o coração voltado à palavra do Senhor, quem é temente a Deus e quem quer honrar a palavra do Senhor, quando ele vê alguém tentando distorcer a palavra do Senhor, tentando desanimar alguém, crente, ovelha tem que cheirar ovelha, pastor tem que cheirar pastor. Se você diz que é ovelha e você não cheira ovelha, tem alguma coisa errada. Discípulo tem que gerar discípulo. Davi não aceita o confronto, as afrontas de Golias. Davi estufa o peito e diz: quem é este circunciso? Ei, meu irmão, Deus te deu autoridade nesta última hora. Você não pode aceitar o inimigo olhar e dizer que não vai dar, que a tua família não vai ser uma bênção. Ei, Deus te chamou nesta última hora para vencer. Davi se dispõe a lutar, a guerrear. Pastor, mas Davi não tinha experiência com guerra. Aleluia. E quem disse que Deus conta com a experiência humana? Não, não. Deus conta com um coração íntegro, temente, voltado, que queira obedecer. Davi se apresenta ao rei e se disponibiliza a lutar contra Golias. O rei olha para ele e fala: não dá, rapaz, você vai morrer na primeira. Ele fala: não, não. Eu estava no campo apacentando as ovelhas do meu pai. De repente veio um leão querendo tragar uma delas. Eu rasguei ele como se fosse um gatinho. De repente veio um urso também. E eu fui na barba do urso, tomei e matei o urso. Esse circunciso será como um deles nas minhas mãos. Aleluia.
Pastor, e por que hoje em dia está esse caos? Quase ninguém vence. É porque não tem como vencer o gigante sem antes vencer o leão, sem antes vencer o urso. Vença primeiro na calada da noite, onde ninguém vê, para Deus trazer à tona. O problema é que não temos mais intimidade no oculto e no secreto. E quando chegamos publicamente queremos que Deus faça. Não. Se não tem um histórico de vida na presença do Senhor, Deus não vai fazer. Quando ninguém vê, Davi está lá na malhada de ovelha. O problema é que ninguém quer hoje em dia, pastor João Carlos, ocupar os lugares que não é bem visto. Ninguém quer hoje em dia estar lá no secreto que ninguém vê. Ninguém quer hoje em dia muitas das vezes cuidar da limpeza da igreja quando não tem ninguém. Ninguém quer muitas das vezes chegar para abrir a porta porque não tem ninguém vendo. Mas Deus está vendo e contemplando tudo. Aleluia! Não faça esperando ser reconhecido por o homem. O Deus que tudo vê, Ele te contempla, Ele te vê. Cada tempo que você tem investido na obra de Deus, tudo que você tem feito, não é vão no Senhor, Ele há de te recompensar. Ninguém vê Davi, mas Deus vê. Os irmãos não vê, mas Deus vê. O pai não vê, mas Deus vê. Ninguém contempla, mas Deus está contemplando. Deus é um Deus que Ele age com justiça e retidão. E Deus não fica devendo nada para ninguém. Tudo que fazemos aqui está sendo contabilizado diante do céu. E Deus nos recompensará naquele grande dia. Todos nós conhecemos o desfecho da história. Davi vai lá, mata Golias, vence. O povo novamente começa a jubilar. E o texto diz que da linhagem da descendência de Davi viria o Salvador. Aleluia. Da raiz de Davi viria aquele que salvaria. Da raiz de Davi viria novamente a segunda oportunidade para mim e para você. Da descendência de Davi novamente railaria a luz para mim e para você. A Bíblia diz que todos nós estávamos condenados, desprezíveis. Mas o texto também diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Da descendência, da linhagem de Davi vem Jesus. Para quê? Para reconstruir uma obra que a olho humano e capacidade humana não teria como dar continuidade. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos e separados nós estamos. Excluídos nós estamos da glória. Nós não teríamos condições de pagar a conta, a dívida era alta. Mas Ele derramou a última gota de sangue por mim e por você. Ele já sabia que nós estaríamos aqui nesta noite para adorar a Ele. Ei, andaramanai, que andaramanagaias. Não teria homem capaz, não teria Abraão, não teria João, por mais que foi arrebatado em espírito e subiu até o céu, mas não teria condição. Ele te viu quando ninguém te viu. Ele te escolheu quando ninguém te escolheu. Ele acreditou em você quando ninguém acreditou. Você está aqui nesta noite não é porque você é bom, é porque Ele viu você, Ele te conhece. Não tenta correr, não tenta fugir, porque Ele te viu, Ele te contempla, Ele te vê. Não era para nós estarmos aqui. Aleluia.
Mas ele deu um brado na cruz do Calvário, rasgando o véu. Para que? Para dar liberdade, acesso a mim e a você. Para chegar diante dele. João vai descrever: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, tem um advogado ante o Pai, Jesus Cristo, que intercede por vós. Aleluia. Filhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nasce aos 12 anos, Jesus aparece na história, some e desaparece aos 30 anos de idade. Jesus dá início ao seu ministério. Aleluia. Só que tudo que começa aqui na terra tem uma hora que termina. Tudo que começa chega uma hora que tem que colocar um ponto final, humanamente falando. O que não vai ter um ponto final é só o louvor da igreja. Aleluia. O que não vai parar, o que não vai encerrar é só este momento que eu e você estamos aqui. A Bíblia diz que quando encerrar aqui, nós continuaremos lá em cima. A Bíblia diz que lá tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, que fica 24 horas dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Mas todo ministério terreno, ele começa e termina. É por isso que você não pode desperdiçar tempo. É por isso que você não pode perder tempo com coisas banais e supérfluas. Não, não. Aleluia. É por isso que quando você vem para a igreja, você tem que valer os minutos que você está dentro deste lugar. Oramanai tei que anda ramanagaias. É por isso que quando você adentra aqui tem que ser com sinceridade, tem que ser com o coração voltado. Não adianta entrar de qualquer maneira e meu corpo está aqui e a mente está lá fora. Não, não. Ele não aceita que seja de corpo, alma e espírito. E se tem uma coisa que alegra o coração de Deus é quando Ele acha liberdade. Aleluia. Quando ele é convidado para entrar e ser a estrela, o destaque, ocupar o lugar de pedestral, o lugar mais alto, o lugar de prioridade na nossa vida, aí Deus entra e faz da maneira dele. Quem olha de fora não entende nada, mas Deus está olhando e dizendo: eu estou entendendo tudo porque eu achei prioridade, eu achei lugar de destaque. Tudo que está precisando nesta última hora é o homem sair de cena para ele aparecer. Aleluia. Tudo que está precisando nesta última hora é os pastores que nós temos em muitas vezes sair de cena para quê? Para que ele possa aparecer, porque a honra é para ele, a glória é dele e ele não divide com ninguém. O problema é que eu acho que o culto é para mim. Eu penso que o culto é para mim. O culto não é para mim. Já foi falado aqui: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmão, você não veio para cá prestar um culto para o pastor João. Você não veio para cá bater cartão, não, não. Você veio prestar um culto àquele que tudo vê, àquele que tudo pode. Não tem chamado que resiste, que persevera, que vai para frente. Não tem ministério se não tiver renúncia, pastor João. O texto que nós acabamos de ler fala sobre Mateus, sobre Levi. E o texto diz que esse homem não tinha condições, na lógica humana, não tinha possibilidade, não tinha necessidade, é o português melhor para se dizer,
de seguir Jesus. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu vou deixar eu ter uma condição boa para depois eu fazer. Não. Deus não vai aceitar. Se não houver renúncia dentro de nós para a glória dele aparecer. Se Deus te dá tudo o que você quer para depois você fazer, você vai atribuir a culpa aquilo que você tem. Aleluia. E você precisa entender que o que você tem não é nada, o que você precisa é da presença dele. Este homem por nome Mateus, o primeiro evangelho do Novo Testamento. No livro dele, no livro de Mateus, vai dizer que ele estava na alfândega. Ele era um publicano, ele era um cobrador. Se fosse nos dias de hoje, era um empresário. Mas Jesus olha para ele e fala: vem, segue-me. Uma vida de renúncia. O que você quer viver nesta última hora? Você tem consciência que Deus te chamou? Por que tem muitos que vêm para Portugal, pastor João, e chega aqui e se frustra? Porque vem com o propósito de fazer a vontade do Senhor. Quando chega aqui, ele quer fazer a vontade dele. O Deus do século 21, que é o dinheiro, que fala muito alto, chega aqui e quer ocupar o lugar no coração de tudo. E Deus está dizendo: você não precisa de dinheiro. A igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de Deus. A igreja não precisa de dólar, a igreja precisa de Deus. Não adianta ter uma condição financeira se Deus não está no centro da família. Deus quer da sua igreja nesta última hora renúncia. Não tem como eu dividir com Deus. Eu estar a meio termo, 50%. Não estamos no momento mais de dividir nada. O que está te prendendo nesta terra? Deus te chamou com um propósito. Você veio ao mundo com um propósito, com uma missão. E você precisa conscientizar que Deus tem urgência. O que tem te prendido aqui nesta terra? Aleluia. As profecias estão por aí já acontecendo. Já o céu rasga ao meio e quem está preparado vai subir. Se apresentasse hoje para você estivesse perante um memorial, e a autoridade suprema, a autoridade maior, chegasse para você e dissesse: você tem apenas 5 minutos de vida, ou 1 hora de vida, ou 24 horas. E nessas 24 horas que você tem, peça o que você quiser, e assim será ali concedido. O que você escolheria? Uma certa palestrante, uma certa feita, faz uma pergunta tentadora aos seus ouvintes. E ela direciona a pergunta para uma mulher e fala assim: se tivesse 1 milhão na tua conta hoje, o que você faria com 1 milhão? Muita coisa, mudaria a minha vida por completo. E perguntou a outros e a resposta não foi o que ela queria ouvir. E de repente ela toma a palavra novamente e fala assim: se tivesse 1 milhão na conta, ou alguém te colocasse a escolha e falava: tem 1 milhão à sua disposição, ou fôlego de vida. Você escolhe. Se você tiver 1 milhão na conta, você não tem a vida. Se você querer a vida, você não tem 1 milhão. Um silêncio paira na sala. E o povo começa a refletir. E alguém fala assim: eu preferi a vida. E aquela mulher toma a palavra e fala assim: por que ser ingrato com a vida que tem e não fazer aquilo que tem que fazer? Se a vida é mais importante do que 1 milhão, por que nós desperdiçamos tempo em coisas banais e supérfluas?
desperdiçamos tempo em tantas coisas, quando na verdade a obra tem urgência, Deus tem urgência de mim e de você. Perdemos tempo em tantas coisas banais. E Deus está olhando e dizendo a mesma frase que disse para Maria: Marta está fadigada, preocupada. Maria escolheu só uma. Se você entendesse, você correria menos, trabalharia menos e desfrutaria mais daquilo que Deus te deu. Aleluia. Deus não te chamou para viver uma vida de amargura, uma vida de escravidão. Deus te chamou para viver o melhor desta terra. Mas que o inimigo tem colocado na mente das pessoas é que tem que correr mais, pastor João, atrás do euro, atrás do dinheiro. Vivemos nos dias onde não temos tempo para nada. Levantamos 5 da manhã, quando piscamos os olhos, já se foi o dia, já é 10 da noite. E nós fazemos uma análise em nós, falando: meu Deus, o que é que eu fiz no meu dia? Se não tomarmos cuidado e não puxar o freio de mão, nem na igreja viemos. Levantamos de manhã, esquecemos de bater o joelho no chão e agradecer pela noite. Sentamos na mesa para alimentar, esquecemos de fechar o olho e agradecer pela comida. Vamos deitar, esquecemos de agradecer e pedir Deus para sustentar a nossa noite, e dizer como diz a Bíblia: deitei e dormi, levantei porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Um homem certo, uma certa feita, olha para toda a sua fortuna, toda a sua fazenda e fala assim: eu vou derrubar esses galpões, vou construir mais e direi à minha alma: alma, come, bebe, farta, porque tem com fartura. De repente uma voz brada do céu diz: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? Você não levará nada dessa vida. A palavra nesta noite possa não ser a que você queria ouvir. Deus de maravilha, aleluia. Para que tanta correria? Para que negligenciar aquilo que Deus te chamou nesta última hora? Você até veio para Portugal com uma chamada, foi Deus que te trouxe. Mas a correria, pastor João, faz você colocar em dúvida o teu chamado daquilo que Deus te confiou. Não foi o homem que te chamou, que te confiou. Deus te trouxe para essa terra com um propósito, mas você precisa entender. Até quando vai ficar dando murro em ponta de faca? É Deus que às vezes está fechando tudo e travando tudo para você entender que sem Ele não dá. Porque é para assistir naquilo que está travado. Quando Deus resolve fechar, irmãos, ei, nada anda, urai que anda ramanai, dei que anda ramanagaia. Mas desperta nesta última hora que Deus está com saudade do tempo que você se quebrantava, do tempo que você era usado por Ele. Ei, o chamado que Ele te confiou, Ele vai pedir conta. Parou de pregar, parou de ministrar, parou de adorar, parou de cantar. E o que tem acontecido tem colocado em dúvida. Você falou: não foi Deus que me chamou, eu equivoquei. Equivocou não, filha, Deus te trouxe para este lugar com um propósito, mas Ele quer prioridade na tua vida, Ele quer lugar de destaque. Enquanto não reconhecer que é Ele, iria andar manai, que andará managaia. Aleluia.
O dom de louvar, quem deu foi Ele, a unção é dEle. E o dom dele é irrevogável, ele não arrepende naquilo que ele dá. Está parado, mas é vaso. Está encostado, mas tem chamado. E Deus está dizendo, é noite de voltar ao que era antes. É noite de colocar em prática o que aprendeu. É noite de praticar o que tinha o costume de praticar. É noite de adorar como me adorava antes. Deus está aqui neste lugar. As coisas só continuarão da maneira que está se você quiser. Coloque Deus como prioridade na tua vida. Coloque Deus como prioridade na tua família. Deita na cama, não tem sono, o sono vai embora. É Deus tirando o sono e te chamando para um particular. Parece que tudo se fecha, mas Deus está querendo o lugar de prioridade, o lugar de destaque. Precisamos sair de cena para Deus entrar. A água entra nos barcos, enquanto os discípulos estão remando, Jesus não faz nada, pastor João. Quando eles reconhecem que não dá mais, que eles clamam, aleluia. Jesus não saiu do teu barco, não. O que você precisa fazer é reconhecer que Ele ainda está lá. Até a tempestade que vem é Ele que ordena soprar. É nas grandes tempestades que você adquire as maiores experiências. Mas Deus quer algo mais de você. Te coloca de pé. Aleluia. Aleluia. Será que você pode adorar a Ele? Talvez a palavra que você veio querendo ouvir era que Deus ia te dar uma vitória. Mas a palavra de Deus para você nesta noite é rever o teu conceito de viver. Não tem como ter uma vida de êxito, de vitória, se não colocar Jesus como prioridade na tua vida. As coisas só vão andar de mal a pior. Você já viveu diferença, coisas inefáveis daquilo que você tem costume de viver. E Deus já provou que é para você que teve situações na tua vida que se não fosse Deus, você não sobressairia. E por que pensa em estacionar? Levita Larissa vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Eu queria que você fechasse o teu olho, começasse a refletir. Deus te trouxe até aqui não é para parar. Não vai morrer no meio da prova. Deus está te dando um novo tempo, uma nova oportunidade. Hoje é noite aceitável, Ele está aqui. As coisas só mudarão quando Deus for prioridade na tua vida. Enquanto Ele não for prioridade, nada vai
mudar e nada vai sair do lugar. O texto diz que quando Mateus faz um banquete, convida Jesus, tem várias pessoas. Mas Deus resolve convidar, chamar quem ia dar um lugar de prioridade, fazer um banquete, fazer uma festa e convidar Jesus para ser o primeiro. Levita Larissa adorando ao Senhor nesta noite.